Eu vou passar um framework aqui, um plano de ação, na verdade. Se você está começando aqui, como o foco aqui do meu canal é o mercado digital, se você está na fase 1, até R$2.000 por mês você faturando, o que é que você vai fazer? 100% obediência. Você vai escolher um curso que você comprou e ser obediente a esse método. Seguir esse método até dar certo. Nessa fase, criatividade é proibida. Não tente ser criativo. Você precisa simplesmente repetir, você precisa copiar modelos validados. Você vai pegar uma coisa que já funciona e vai copiar aquele modelo. Lógico que você tem que trazer sua identidade para não ser uma cópia, né? Você vai identificar uma coisa que você gosta, que você se identifica e você vai copiar aquele modelo. Cara, esse formato aqui funciona para mim. Você vai ser um robô executor. Chegou nessa fase, fez isso, a coisa vai acontecer. Passou daí, aí a coisa começa a mudar. A gente vai para a fase 2, até, no caso de 2 a 10 mil por mês. Aqui aí você já começa, a coisa já começa a mudar um pouquinho. Já é 80% de obediência, 20% o quê? Otimização. Só que aqui você não vai inventar nada. Você vai melhorar o processo ou o método. Aqui seria a fase em que você está aprendendo e dominando. Então, até você estar ganhando grana aqui, até você já estar tendo uma grana legal, você só repete, cara. Só repete. Não inventa nada. Quando você começou, você já está no nível mais na frente, aí sim você começa a o quê? Otimizar. Aí você já entra na etapa da melhoria, já entra na etapa da desconstrução e reconstrução. Mas você não inventa nada. Você melhora. Você começa a fazer a coisa funcionar do jeito que você quer. E a gente tem um terceiro nível aqui, que é o nível da escala. E aqui eu tenho até vou até me destacar aqui. Tem um parênteses aqui que eu quero fazer. Inclusive é um dos meus vídeos mais vistos até hoje, que fala sobre isso. As pessoas sempre caem na falácia da escala porque são narrativas que tendem a vender a ganância, pegar você pela ganância, pegar você pelo desejo de ser muito grande. E você vai comprar um curso que fala em escale seu negócio, isso, aquilo, outro, fature 1 milhão. Cara, você tem que seguir essa escadinha, bicho. Não tem como você pensar em escala se você não está faturando mais de 10 mil por mês. Escala é para o cara que já tem uma estrutura, que já tem produto validado, que já tem oferta validada, que já tem cliente. Aí você começa a pensar em escala. Antes disso, é pé no chão, cara. Você está começando, se você quer começar um negócio, seja o que for, xoxinha, mente de principiante. Pezinho no chão, bunda na cadeira, estudar e aplicar. Não existe atalho, cara. Não existe atalho. Todo atalho tem um lobo mau que vai lhe comer no caminho. Tome cuidado com isso. A maioria das pessoas que eu conheci que pararam no caminho, elas começaram a querer colocar o carro na frente dos bois. Não funciona. Então aqui, voltar aqui, nessa fase aqui, a criatividade é liberada. Por quê? Você já está faturando uma grana legal. Você já tem um método que funciona. Então você não dispersa. Aqui sim, geralmente você já tem caixa suficiente para errar, para dar tiros no escuro. E você tem o ego financiado pelo lucro. As pessoas têm vergonha de seguir o óbvio, mas o óbvio é o que vai levar você para essa escala aqui. Primeiro você tem que passar por todas as fases. Não queira buscar escala. Eu conheço gente que deve muita grana porque tentaram escalar sem antes passar por essas fases aqui. O jogo da escala é outro, cara. Eu sempre falo aqui, você precisa saber qual é o seu time, em qual campeonato seu time está jogando.
Primeiro você tem que saber qual é o esporte que seu time está jogando e depois qual é o campeonato que seu time está jogando. Porque se você entrar no campeonato errado, você não vai conseguir jogar, você só vai levar goleada. Se você pegar um time de Série C e botar para jogar Champions League, você vai levar P em todos os jogos. Eu sempre repito isso. E as pessoas erram nisso aqui. As pessoas querem pegar um time que tá nessa fase aqui e botar para jogar essa. Não vai, cara. Não vai. Então você tem que seguir o caminho certo. Subir escada, degrau por degrau. E às vezes, outro erro, às vezes é você procurar um mentor que está muito longe de você. O mentor está lá no degrau 50 e você está no 1. Aí o cara é acostumado a tratar com pessoas que estão ali no nível 40, 35 e você está no 1. Então ele vai lhe dar tarefas que não são compatíveis com o seu momento. Ele está longe demais de você. Ele já meio que esqueceu como é estar ali onde você está. Então você tem que ter cuidado com isso. Eu já tive mentorados que já, sabe assim, que já gastaram muita grana, já gastaram dinheiro a rodo, pagando mentorias caras, só que não eram mentorias para o momento dele. Uma mentoria de escala é para quem já está faturando grana. Então você tem que ter cuidado. Às vezes você precisa de uma mentoria ali para dar os primeiros passos. Um cara que está no degrau 5, 10 e pega na sua mão e diz, cara, venha comigo. Eu acabei de passar por onde você está. Eu acabei de ver que o chão aí é molhado. Então eu vou segurar na sua mão para você superar esse desafio aí. E qual é a virada prática? A virada prática aqui são 3 gatilhos de ação. Certo? Primeira coisa que você vai fazer: reduzir o escopo. Você vai ter que diminuir as suas opções. Porque quando você tem a opção demais no começo, você trava. Feijão com arroz, cara. Escolha um método. Eu tenho certeza que se você abrir sua Hotmart agora, você vai ter aí uma porrada de curso. Ou se você olhar a sua estante, você vai ter uma porrada de livros. Escolha um. Escolha um método e aplique esse método. É a única coisa. Depois, você vai usar a regra do pouco tempo no início. Porque outro erro que eu vejo as pessoas cometendo é querer começar grande demais. Só que não funciona quando você começa grande demais. Se você for criar conteúdo para o Instagram, aí você vai pegar um método lá que diz que você tem que ter 1 Reels por dia. Cara, se você não tem a manha mesmo de fazer, você não consegue fazer um conteúdo desse por dia. Porque você tem que criar o conteúdo, você tem que gravar o conteúdo, editar e postar. Aí você tem que escrever legenda, é muita coisa. Aí você não tem o traquejo para fazer aquilo acontecer. Eu vou fazer vídeo todo dia. Aí qual é o problema disso? Você começa a fazer, aí você começa num gás danado, né? Você está empolgado. Aí você vai lá, faz um vídeo, posta. Aí no outro dia faz um vídeo, posta. No outro dia faz um vídeo, posta. No outro dia faz um vídeo, posta. Aí seu filho adoece. Aí você já falhou um dia. Aí volta. Aí faz um vídeo, posta. Mas aí você já quebrou sua frequência. Aí você tem um problema no trabalho. Aí você já fica com estresse. Cara, pé no chão. Você está começando, não invente de fazer todo dia. Reduza. Porque é melhor você começar aos poucos. Então você vai dedicar pouco tempo e pouco, não só tempo e esforço. Para você se acostumar. É igual a musculação. Se você começar a musculação no primeiro dia e botar todo o peso do mundo, você vai ficar destruído. Aí você vai passar 3 semanas sem ir, porque você morreu. Seu corpo não aguenta. E você precisa aceitar a imperfeição. Xoxim, cara. Mente de principiante. O problema do adulto é achar que porque você é bom em uma coisa, você vai ser bom em tudo. Mas não é. Por isso que a maioria dos adultos tem dificuldade de aprender coisas novas. Criança não. Porque criança tem a mente principiante. E a clareza não vem do pensamento. Ela vem do movimento. Então você precisa agir. Você precisa pegar isso aqui e botar em prática. Sabe? Você precisa
botar a coisa para funcionar, senão não vai dar certo. Você precisa fazer o seu caminho, descobrir o seu caminho caminhando. Você precisa, sabe, é igual um carro, cara. A função da primeira marcha do carro é fazer ele sair, depois as outras andam. Ative a primeira marcha e comece. E se você tá lá na frente, beleza. E entenda onde é que você tá. Você tá em qual jogo? Cara, você tá nessa segunda fase aqui, então começa a fazer isso. Mesmo assim, você tem que escolher um método e ser fiel a esse método. Assim você vai conseguir botar os seus negócios, seus projetos para rodar. E não interessa o que seja. Pode ser o que for. Eu quero aprender a tocar violão. Reduz o escopo. Aprenda a tocar violão. Porque às vezes você quer aprender a tocar violão, teclado, bateria, guitarra, quer cantar. Não, cara. Aprenda só a tocar. Depois faça um pouco por dia. Até no violão, se você começar a tocar 1 hora por dia, você vai ficar com seus dedos doendo. Vai ficar cheio de calo. Aí você não vai aguentar. Então reduza o escopo e reduza o esforço. Deixa seu violãozinho ali. Todo dia vai lá, pega, aprenda uma musiquinha que você gosta, 3 acordes. E aceita a imperfeição, porque você vai errar. Você vai errar um monte de coisa. E é normal. A criança, quando está aprendendo a andar de bicicleta, ela cai. Normal. Depois que aprende, a coisa flui.